Olá, olá, olá. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu arrumar aqui. Vamos então bater nosso papo. Gente, que maravilha, né? Eu mandei para vocês o material com o logo da Unopar. Olha se o Paulo souber disso. Agora que eu fui ver, coloquei lá no link, eu mexi no material e usei um modelo que eu tinha na época da Unopar, até o nome da disciplina, tá tudo errado. Que ótimo. Tiso sendo Tiso, honrando o cabelo. Isso aí, exatamente, você sabe bem o que é isso. Então vamos Eu seguir. não faço umas coisas dessa. Ah, que dó. Falo nada, viu? Vamos lá. Mais gente chegando aqui. Então, pessoal, vocês já têm o material proposto, que a gente vai trabalhar, já está no Moodle. Você acessando o Moodle com a data de hoje, você vai acessar esse material lá. Também deixei colocado no Moodle o material com a data de amanhã, mesmo sabendo que no nosso calendário e no nosso plano de ensino, né, temos amanhã a previsão de uma formativa. Coloquei esses dois materiais porque o que está lá colocado com a data de amanhã é embargos de terceiro e oposição, que é uma modalidade muito, muito simples, que dependendo de como nós caminharmos hoje, eu até trabalho hoje com isso. Se não, a gente vai trabalhar semana que vem. De qualquer forma, está lá o material sobre embargos de terceiro e oposição. Você vai observar que é basicamente a transcrição do CPC, com uma introdução, mesmo porque são duas modalidades de ações muito, muito simples, que aparecem dentro dos procedimentos especiais. Eu quero dar ênfase, até mesmo porque, né, nós temos aula só até a semana que vem, porque pelo calendário acadêmico as provas elas começam no dia 16. Então, é sabido que a gente não vai conseguir concluir, falar de todas as ações de procedimento especial, infelizmente. Temos essa limitação, mas já deixo aqui para vocês o convite para o ano que vem, assim que nós regularizarmos essa circunstância das aulas, né? Aula presencial, voltarmos a ter os nossos encontros, eu quero que eu quero pôr em prática um projeto de grupo de estudo que tinha sido submetido à apreciação do Paulo no início do ano. Então, eu preenchi um relatório propondo um grupo de estudo e esse relatório não foi para frente por conta da pandemia, né, que acabou invalidando tudo isso. Mas a ideia é que no ano seguinte, no próximo ano, eu inicie esse grupo de estudo na FAP e até a ideia é utilizar uma das tardes que eu tenha livre. Por exemplo, fiquei de manhã no NPJ, à tarde, até eu não preciso voltar para Arapongas, fico à tarde e desenvolvo o grupo de estudo no período da tarde, não toda semana, a gente tem um cronograma quinzenalmente ou uma vez ao mês, e a gente vai conseguir estabelecer. Tinha sido feito um calendário até para desenvolver o grupo de estudo no primeiro semestre, tudo assim certinho. De qualquer forma, vocês serão avisados sobre isso no próximo ano. Quem quiser entrar, será um grupo sobre processo civil, especificamente sobre precedentes judiciais, sobre procedimentos de segundo grau e de tribunais superiores. Então, vai ser uma oportunidade de estudar novamente para vocês os recursos, as ações de competência originária dos tribunais. E aí eu posso até separar alguns momentos para a gente trabalhar algumas ações de procedimento especial que não derem tempo de serem abordadas nessas nossas últimas 3 aulas que nós temos hoje e as 2 aulas da semana que vem. Então, como eu estava falando, amanhã, pelo nosso cronograma, é dia de formativa, nós não temos aula. A atividade da formativa já está postada no Moodle, tá bom? Ela vai ser liberada para que você cumpra ela amanhã a partir do seu horário de aula, mas já está lá colocada no Moodle. Não é uma atividade de perguntas e respostas, será uma atividade de pesquisa, até para que a gente consiga eliminar algumas ações. Então, eu coloquei ali para vocês algumas ações e situações que eu quero que vocês pesquisem e coloquem para mim a resposta no próprio Moodle, tá bom? As orientações sobre como essa atividade deve ser realizada, ela está no próprio corpo da atividade. Qualquer dúvida que você tiver, me manda mensagem, não tem erro,
não acredito que você tenha nenhum tipo de dificuldade sobre isso. Diante dessa nossa limitação de tempo, porque nós temos aula essa semana hoje, você vai me encontrar uma vez só, semana que vem temos aula quarta e quinta. Eu vou enfocar na ação monitória, que é uma ação muito importante. Semana que vem a gente vai falar sobre inventário. Conversei com o Moacir e ele também vai trabalhar inventário com vocês na perspectiva do direito civil. E aí vai ser bem legal ele ter trabalhado inventário com vocês e depois a gente trabalhar uma questão mais processual. Então, acho que vai ser uma forma bacana de nós estudarmos esse assunto, que é muito importante. Eu quero também falar sobre embargos de terceiro e oposição, que também é muito importante. As outras ações de procedimento especial, por exemplo, as ações de família. As ações de família serão objeto do trabalho. Diante disso, a gente consegue fechar as principais ações de procedimento especial, porque nós falamos dos remédios constitucionais e falamos das principais ações do CPC. Mas aí, a gente conseguindo trabalhar essas 4 que faltam, né? Oposição, embargo de terceiro, monitor, inventário, vou estar, de certa forma, satisfeito dentro das nossas possibilidades. Se der tempo, eu enfio mais alguma coisa, né? Não se preocupe em relação a isso. Beleza? Então, vamos então começar. Já falei sobre a questão de amanhã. Então, amanhã você não entre no Zoom no nosso horário de aula. Você vai direto para o Moodle, pegar a atividade e começar a desenvolver. Utilize o tempo da aula de amanhã para a realização da atividade. Principalmente você que trabalha o dia todo, que tem família. Quando eu digo tem família, é no sentido de ser responsável por manter um lar. É óbvio que todo mundo tem família de alguma forma configurada, né? Mas você está entendendo o que eu estou dizendo. Também fica o convite para você assistir às bancas. As bancas elas estão acontecendo hoje é quarta, né? Desde ontem. Desde ontem as bancas começaram ontem de manhã. Até hoje, no horário do almoço, nós já tínhamos 3 reprovações. Então a coisa está bem tensa, assim, né? A primeira banca que eu vou participar será amanhã às 11 horas. Então, veja com o representante da turma, foi passado os links nos grupos, e também tem o edital das bancas, caso você tenha interesse, conta a hora atividade. Então, você tem que comparecer no link, participar lá da banca, no sentido de assistir, aparecer lá. A gente vai falar o seu nome, porque as bancas estão sendo gravadas, né, por conta da modalidade virtual, e diante disso, depois será gerado a sua CO, a sua hora atividade, para ser computada posteriormente. Então, até é interessante você já acompanhar as bancas para ver como que elas estão acontecendo, verificar o perfil também da avaliação, a maneira como os professores estão cobrando. Tá bom? Então, fica aqui a minha sugestão. Então, as bancas estão acontecendo quase que diariamente. Dê uma olhada no edital. Nós temos bancas até a primeira semana de dezembro acontecendo. Então, a gente vai ter um mês de banca. Bancas distribuídas aí ao longo de vários dias da semana, inclusive no dia 28, que é um sábado, nós teremos banca sábado de manhã. Será o único dia com banca sábado de manhã que, claro que eu fui colocado numa banca às 8 horas da manhã do sábado. Faz parte, né? A gente obedece. Então, vamos lá. A ação de hoje é o nosso foco, uma ação que tem o seu tempo para a gente trabalhar. Nós vamos ter que fechar a ação monitória hoje. Terminando a ação monitória com um certo prazo, eu já vou começar a falar sobre embargos de terceiro e oposição dentro do nosso limite temporal. A ação monitória, nós estávamos seguindo certinho o prazo, certinho a ordem que estava do CPC sobre os procedimentos especiais. Em relação à ação monitória, nós damos um salto. Nós saímos daquela parte inicial e pulamos direto para o artigo 700 do CPC. Então, é uma ação que é verificada mais no final deste capítulo denominado de procedimentos especiais. Então, você vai ter que dar aí uma andada no seu CPC para chegar até a previsão da monitória. Se fôssemos seguir a ordem, a ação seguinte, a de hoje, seria divisão e demarcação de propriedade, que é uma ação bem simples, que se der tempo é essa que eu vou querer colocar para vocês. E em seguida entraria em inventário. Inventário é uma ação grande. E como o Moa vai trabalhar com vocês, eu optei por deixar o Moa falar primeiro sobre inventário, e aí eu falo sobre ele semana que vem. Por isso que eu fiz essa inversão.
Então, a gente tem no material disponibilizado para vocês, primeiro eu coloquei os dispositivos, então os artigos que tratam da ação monitória a partir do artigo 700, com os grifos das principais partes, das partes mais importantes desses dispositivos, tá? Então, a gente vai comentar sobre essas partes e depois nós temos uma abordagem um pouco mais teórica em torno da ação monitória. Vamos direto para a parte mais teórica e depois, naquilo que for pertinente, eu vou voltando para mostrar aos senhores onde que o código prevê tudo aquilo que nós estamos conversando. Primeira coisa que a gente tem que pontuar quando nós pensamos em ação monitória. Você começa estudando o processo civil, principalmente quando você estuda teoria geral do processo e a primeira parte do processo de conhecimento, a classificação das ações. E aí nós temos a classificação das ações, uma das várias formas de classificar a ação diz respeito à sua natureza. Então nós temos a ação de conhecimento, temos a ação de execução, temos os procedimentos especiais. Se eu quiser dividir de uma maneira bastante simplista as demandas existentes no CPC, nós temos ação de conhecimento, processo de conhecimento, que tem esse nome porque o objetivo é tornar conhecido o título executivo, produzir o título executivo, que será formado por uma decisão transitada em julgado, uma sentença, um acórdão ou uma decisão monocrática. Temos a execução, que é aquele procedimento judicial que parte de um título executivo pré-existente, de um título executivo anterior à própria demanda. E aí nós temos as divisões da ação executiva, né, como ação de execução por título extrajudicial, execução por título judicial. E temos os procedimentos especiais, que são aquelas demandas que não se encaixam nem no parâmetro da ação de conhecimento, lá do procedimento comum, a partir do artigo 318 do CPC, e nem se enquadram na modalidade executiva, porque elas são demandas específicas com um rito, com um procedimento específico para cada uma delas. Então, cada demanda de procedimento especial possui um conjunto de atos a ser observado, que serve e é aplicável somente para ele, para essa ação. Você já tem visto isso ao longo das ações que nós temos estudado. E a monitória? Por que eu estou falando isso, retomando essas situações, para falar sobre a ação monitória? Porque quando a gente observa essa divisão binária das ações e dos processos entre conhecimento e execução, a ação monitória é uma demanda que figura exatamente no meio entre uma ação de conhecimento e uma ação executiva. Então, a ação monitória ela tem muitos elementos da ação de conhecimento, mas ela também tem elementos da ação executiva. Então, nós estamos diante de uma ação intermediária, porque ela se situa entre uma ação de cobrança, que é uma ação de conhecimento, tipicamente tutela cognitiva, e uma ação de execução. Ok? De uma forma mais técnica, porque ainda eu estou abordando de uma maneira bastante simplista, eu tenho uma ação que não possui título executivo, mas com ordem que seria natural de ser proferida em uma demanda executiva. Então, eu tenho medidas executivas sendo praticadas em uma ação sem título executivo. Por isso que a gente fala que a monitória é uma ação intermediária. Dentro de um contexto histórico, o Brasil, né, traz a ação monitória do direito alemão, do processo civil alemão. E isso é feito na década de 90 e tinha um objetivo. Na Alemanha, a ação monitória sempre funcionou muito. No Brasil, ela é utilizada, mas ela nunca teve o efeito que se esperava dela. Qual era a ideia que se tem na Alemanha? Qual é a ideia, na verdade, até hoje, que se tem na Alemanha em torno da chamada ação monitória? Nós temos ali uma demanda em que não tem título executivo, mas que se dá uma chance para o devedor pagar a dívida imediatamente. E se ele pagar a dívida imediatamente ao ser citado, porque ele é citado para pagar, na mesma lógica da execução, mesmo não tendo título executivo, se ele paga imediatamente, ele fica isento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
O que você pode falar assim, numa execução de R$ 5.000, isso não é tão significativo, mas numa cobrança de R$ 100.000, de R$ 500.000, isso é muito significativo, porque esses honorários de sucumbência serão calculados sobre o valor da causa e as custas também. Claro que numa limitação de tabela, mas quanto maior o valor da causa, mais próximo eu estou do máximo que é cobrado como custa. Então, existe esse benefício de, fazendo o pagamento, o devedor, ao ser citado da ação monitória, ele está isento do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e também das custas processuais. Quando a monitória foi trazida para o Brasil, pelo Código de 73, na década de 90, ela trouxe também esses benefícios. Então, a monitória no Código de 73, salvo engano, é previsto no artigo 1102-A. Vai falar, era previsto, né? Que falava sobre a ação monitória. E aí, tinha essa situação. Se o devedor pagasse imediatamente a dívida após ser citado, ele estaria isento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. O Código atual não repetiu esse benefício. Ele isentou somente das custas, mas condena em honorário de sucumbência, só que ele reduz esses honorários de sucumbência para 5%. Mas coloca honorário de sucumbência. Não se esqueça, o CPC atual foi feito por advogado. Então, a sucumbência é algo desejado, não é mesmo? Mas, de qualquer forma, ainda tem esse benefício. Quando o Brasil trouxe a monitória, tinha-se, né, essa ideia de que os devedores serão citados, eles vão ver o baita benefício que é pagar imediatamente, então eu vou ter uma satisfação mais rápida da pretensão da petição inicial. Me engano total, né? Brasileiro é farra de devedor. Brasil, na verdade, é farra de devedor. Processo de cobrança, o que é o paraíso do devedor, por conta das inúmeras facilidades que se tem. Aquilo que a gente conversou quando estudamos tutela de evidência, que nós estamos acostumados com uma sistemática e com uma lógica processual que favorece o réu. E se eu estou diante de uma ação de cobrança, o réu é o devedor. Isso é uma realidade que nós temos na nossa dinâmica processual, que tem se tentado modificar por meio de uma lógica de efetividade, criando mecanismos para se forçar o pagamento, como penhora de presente de casamento, bloqueio de passaporte, suspensão de CNH, enfim, várias medidas executivas diferenciadas, atípicas, né? Meio que inovadoras e questionáveis, diga-se de passagem. Mas esse não é o nosso ponto de discussão. De qualquer forma, a ideia era curiosa, era boa, mas nunca surtiu esse efeito. Porque pouquíssimas foram as vezes em que um devedor foi citado em uma monitória e pagou. Então, na verdade, o grande benefício da monitória, que era o pagamento imediato, praticamente nunca teve efeito. E aí, se não tem pagamento imediato e a parte se defende, vira processo de cobrança, vira procedimento comum. Então, ela acabou não produzindo, infelizmente, a sua finalidade. E até mais do que isso, eu me lembro que quando eu estudei e aprendi monitória, eu me lembro claramente o meu professor de processo falando isso. Ele dizia assim, se você tem um cheque prescrito para cobrar, que está prescrito, então não é título executivo, não faça monitória, faça ação de cobrança. É besteira fazer monitória. Por que ele falava isso? Porque tudo dá errado quando você não quer que dê errado, sabe? Quando não pode dar errado. Então você passou a vida inteira advogando e nunca o devedor pagou imediatamente. Aí naquela ação que você acha que é uma ação que você vai ganhar um dinheiro legal, porque você é credor de um banco, então o banco tem grana para pagar, você está lá com um título prescrito, que seja uma cédula de créditos, enfim, de R$ 300.000, você está feliz da vida, você vai e faz a monitória. E aí, nesse caso específico, o banco paga. Você perdeu a sucumbência. Porque quando eu estudei monitória, não tinha sucumbência, não tinha nada. Então, nós éramos formados, inclusive na universidade, para não fazermos monitória, pensando em ganharmos a sucumbência.
Porque a gente tem que pensar o seguinte, a finalidade é a mesma, o benefício para o teu cliente será o mesmo, pela cobrança ou pela monitória, é conseguir o recebimento. Mas por uma você se beneficia um pouco mais, enquanto profissional, e por outra você se lasca, dependendo do que acontecer. Então, quando hoje o CPC coloca, né, esses honorários de sucumbência, ainda que em 5%, num percentual menor do que o mínimo padrão, que é de 10, né, de 10 a 20%, pelo menos é uma forma de incentivar os advogados a ingressarem com monitores. Porque vai que consegue o pagamento. É uma circunstância que o devedor entende que é vantajoso. Tá? Então, esse nosso primeiro bate-papo é para que você tenha uma noção de qual é o contexto de surgimento da monitória e como que ela aparece na nossa sistemática processual. Mas vamos continuar a partir do nosso material. Olha o que eu coloco aqui para você. A ação monitória ela pode ser proposta por aquele que afirmar, isso é a leitura do artigo 700, isso é o caput do 700, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo. Ok? Então, nós estamos diante de uma prova escrita que não tem a eficácia de título executivo. Ter direito de exigir do devedor capaz. Aí nós temos 3 hipóteses previstas nos incisos do artigo 700. Pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou bem imóvel, e o terceiro, o adimplemento de uma obrigação de fazer ou não fazer. Perceba que a monitória é muito ampla. Ela praticamente abarca a maioria das questões obrigacionais, porque ela envolve uma obrigação de pagar quantia certa, ela envolve uma obrigação de dar, de entregar coisa, móvel, imóvel, fungível, infungível, e também ela trabalha com uma obrigação de fazer ou não fazer. Então, ela envolve muitas possibilidades dentro da disciplina de direito obrigacional. Mas o enfoque que eu quero dar para vocês, que nem sempre nós observamos em algumas obras e tal, é esse ponto aqui, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Jovem, para existir uma ação monitória, é indispensável que haja uma prova escrita. O que você pode também encontrar como prova documentada. E aqui é o pulo. Não confunda prova documentada com prova documental. Muita atenção aqui. Não confunda prova documentada com prova documental. A prova documental são as provas produzidas por meio de documentos. Toda prova documental é também documentada, porque ela existe em documentos. Mas o que eu quero dizer com prova escrita? Que não necessariamente são somente as provas documentais. As provas documentais também podem ser utilizadas, como, por exemplo, um cheque é uma prova documental e também documentado. Mas o que eu quero dizer é que eu posso ter uma ata notarial que faz uma degravação de uma conversa de WhatsApp. E isso ser uma prova escrita, documentada, mas não é uma prova documental. Conversa não é prova documental, conversa é prova oral. Você já estudou prova. Agora, o importante é eu ter um elemento probatório que seja documentado, ainda que seja uma prova oral, que esta prova oral seja reduzida a um documento, colocada em um documento. Isso é fundamental, porque tenho que ter prova escrita na monitória. E essa prova escrita, ela não se limita somente às provas documentais. Pode ser uma prova oral, uma prova verbal, documentada, como, por exemplo, um depoimento de uma testemunha num outro processo. E aí eu faço uso da chamada prova emprestada. O importante é eu ter a documentação da existência para demonstrar essa prova. Então, é muito importante essa constatação, essa verificação da prova documental.
documentada, perdão. Estou falando tanto nisso que a gente acaba confundindo. Então, temos que ter uma prova escrita. E essa prova escrita não pode ser um título executivo. Se eu tiver título executivo, vou direto para a execução, né? Não tem nem sentido. Então, sem eficácia de título executivo. E aí, essa prova escrita, documentada, ela prevê pagamento de quantia em dinheiro ou entrega de bem, fungível, infungível, móvel ou imóvel, ou então uma obrigação. Registra ali uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer. Ok? Então, aqui eu tenho isso colocado para você, né? Aqui por escrito, e aqui nós temos aqui, ó. A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do artigo 381. Então, é uma situação em que eu não tenho prova escrita, nenhuma. Então, eu posso viabilizar aí uma produção antecipada de provas para ter acesso a uma prova documentada e utilizar essa produção antecipada de provas para viabilizar uma monitória. Poderia, dentro da nossa perspectiva teórica, fazer uma cautelar de produção antecipada de provas e indicar que a ação principal faça uma cautelar antecedente e é uma monitória. Temos essa possibilidade. Tá bom? Então, esse é um ponto importante. Tem que ser uma prova escrita, uma prova documentada. Qual é a competência da ação monitória? Onde a ação monitória ela tem que ser proposta? Ela deve ser proposta. A ação monitória ela deve ser proposta observando a regra padrão de competência, artigos 46 e seguintes do CPC. Então, aqui eu coloquei para você, né? A competência da monitória pertence ao foro do domicílio do réu em regra, que é a regra prevista no artigo 46. Agora, se é uma ação monitória cuja prova escrita, documentada, ela prevê a entrega de bem imóvel, aí eu vou para o foro da situação da coisa, caput do 47. Então, a ação monitória tem que ser proposta no local do imóvel. Então, eu preciso me atentar às regras específicas de competência. E elas serão utilizadas, elas serão aplicadas nesses casos, certo? Petição inicial da ação monitória. Como qualquer petição inicial, eu preciso utilizar, fazer uso do artigo 319 e 320 do CPC. Então, eu tenho lá endereçamento, qualificação, fato, fundamento jurídico, pedidos com as suas especificações, valor da causa, o requerimento de provas e também a indicação se eu tenho interesse por audiência ou não, de conciliação. Fiz na ordem do 319. E aí tem o 320 falando que a petição inicial será apresentada com os documentos indispensáveis para a sua propositura. Quando eu olho para o artigo 320, eu preciso entender que para uma monitória existir é um documento indispensável para a sua propositura a prova escrita sem eficácia de título executivo. Tranquilo? Vamos lá. Na petição inicial, que vai observar esses requisitos, eu preciso explicar ou explicitar, né? Como está colocado aqui no seu material. Eu preciso expressar, deixar ali claro, expor a importância devida. E eu preciso apresentar na minha petição inicial um memorial de cálculo, uma planilha. Então, você vai lá no Dr. Cálculo, do Cálculo Exato, enfim. Naquelas cálculos tem calculadora, acho que tem no TJ, no site do TJ tem uma lá. Né? Enfim, você faz lá a atualização do valor devido e você apresenta esse memorial descritivo de cálculo. Também, você precisa indicar o valor atual da coisa reclamada. Então, assim, vai depender de qual é a sua hipótese. Então, por exemplo, se eu estou ingressando com uma monitória para receber uma quantia em dinheiro, eu tenho que indicar a importância devida, devidamente atualizada. Agora, se eu ingressei com uma monitória para me ser entregue um bem, eu preciso indicar o valor atual desse bem. Certo? Vai depender da minha hipótese de monitória. Se eu ingressei com uma monitória em torno de uma obrigação de fazer ou não fazer, eu preciso expor ali qual é o valor patrimonial, que é o que a gente pode chamar também de conteúdo patrimonial, valor agregado nessa obrigação de fazer ou de deixar de fazer, né? O que a gente pode falar de não fazer. É a lógica do valor da causa.
Da mesma maneira como, como diante de toda causa eu preciso estabelecer um valor, ainda que mensurável indiretamente, eu preciso indicar a atribuição financeira que eu dou à discussão que eu apresento por meio da minha monitória, por meio da minha petição inicial de ação monitória. Bom, havendo dúvida em relação à idoneidade desse documento, dessa prova documentada, aqui eu utilizo o termo prova documental, mas está equivocado, o termo correto seria prova documentada, apresentada pelo autor, o juiz vai intimá-lo. Olha que bonito, uma mesóclise, intimá-lo-á, né? E tá errado porque não tem acento aqui no primeiro A, é só no último A. A gente quer escrever bonito, faz essas besteiras. Para querendo emendar a petição inicial, adaptando ao procedimento comum. Então, se o juiz verifica que, olha, essa prova documentada, essa prova escrita que me foi apresentada, ela não carece de idoneidade, não me parece realmente uma prova, é mais um indício do que efetivamente uma prova. Diante disso, ele vai intimar o autor para emendar, no prazo da emenda mesmo, e aí fazer a adaptação da demanda para uma ação de cobrança, uma ação de conhecimento. Ela será convertida em ação de conhecimento. Temos aqui também uma importante informação, é cabível a ação monitória em face da Fazenda Pública. Caso você tenha uma prova documentada ou documental até mesmo, que de alguma maneira verifica, constata uma obrigação da Fazenda Pública em face de você. Imagine que você é um empresário que venceu uma licitação e essa licitação gera obrigações para a administração pública que não vem sendo cumprida. Valores que deveriam ser pagos e que não estão sendo cumpridos. Por algum motivo, aquele contrato administrativo firmado, ele perdeu a sua executividade, a sua executoriedade, e aí eu posso, então, fazer uso de uma monitória, mesmo tendo por réu a Fazenda Pública ou a administração pública direta, indireta, autárquica ou fundacional. Beleza? Antes de irmos para o despacho inicial, que é o artigo 701, vamos encerrar o nosso primeiro bloco de aula, porque falta 1 minuto para sermos derrubados. E aí não compensa continuar, porque serei interrompido. Já voltamos. Até daqui a pouquinho. Espero todo mundo de volta, hein? Tchau, tchau.